Você sabe que quem é de Cristo tem a justiça de Deus, mas na prática de um ato de injustiça, abriu uma brecha para uma seta entrar, porque tirou uma parte da armadura. Eu tenho que ser da verdade, eu não posso ser hipócrita, eu tenho que estar pronto para a batalha, eu tenho que estar com uma couraça que proteja os órgãos, meus sentimentos, meu sistema respiratório, mas as minhas emoções, está tudo aqui bem explícito. Quem é de Cristo tem a justiça de Deus, quem não é de Cristo tem brechas na sua vida. Cristo nos imputou a justiça dele, nós fomos justificados, e o justificado por Deus, aquele que foi justificado, dikaios, que recebeu uma sentença de absolvição, não há mais pecado na tua vida, tem que lutar contra o pecado e as injustiças para viver de santidade, senão mais tarde ou mais cedo, uma voz vem e atropela, às vezes anos de história, a pessoa tem anos, eu vim da ilha do governador com o senhor há 44 anos, e uma pessoa vai, usada por Satanás, e leva esta pessoa para o precipício, porque abriu uma brecha, porque tirou uma parte da sua armadura. Então nós temos que estar atentos, porque em 2 Coríntios 2,11 diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Satanás não pode alcançar vitórias sobre membros da igreja que Cristo vive, porque nós não vamos dar lugar ao diabo nesta igreja. Em Efésios 4,24 diz isso: vos revistais de um novo homem, criado Deus, com justiça, retidão, procedentes da verdade. Então nós precisamos viver desta forma, amados, sermos verdadeiros, sem hipocrisia, sem falsidade, sem falar mentiras, sendo verdadeiros, porque Paulo disse no versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Quer dizer que é possível, ele está escrevendo a uma igreja, é possível uma pessoa dentro de uma igreja dar lugar ao diabo. É muito triste, eu não posso fazer nada por você, se você fizer isso. Nem deis lugar ao diabo. Quer dizer que ao longo da história bíblica tem muita gente que deu lugar ao diabo. 1 Coríntios 15:34 diz, tornai-vos a sobriedade, como é justo, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Então, muitas igrejas estão envergonhadíssimas por causa de pessoas que fingiam ser crentes e que tinham as suas brechas, seja emocional, seja sexual, seja financeiro, o que for. Nós temos que ser da verdade, não podemos dar lugar ao diabo, não queremos ser vergonha para Deus, porque isso não é um caso com você e o Miguel Ângelo, isso é um caso eu com Deus, você com Deus. Estou lhe explicando o que é a verdade de Deus. Então nós não podemos ter áreas de vulnerabilidade, não podemos ser vulneráveis. Vida cristã tem que ter compromisso total com Deus. Uma brecha, amado, pode levar uma pessoa para caminhos escuros. Vamos lá, Efésios 6,15 diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então ele já tratou do cinto que protege toda a roupa do militar, do soldado para a guerra, já tratou da couraça da justiça, sendo pessoas verdadeiras. Agora ele está falando dos pés de um guerreiro romano. Ele diz, calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós temos que estar sempre calçados, ancorados. O soldado que ia para a guerra, o sapato dele, eles punham por dentro uns pregos para que ele pudesse caminhar, ou tendo que subir alguma coisa e não escorregar. Era assim os sapatos do guerreiro romano. Então, para nós caminharmos neste mundo de forma vitoriosa, nós não podemos escorregar na fé e nas nossas convicções. O Evangelho é da paz, é maravilhoso, mas eu tenho que ter o que me leva à vida, os meus sapatos, os meus pés, eu tenho que estar bem fincado, porque senão eu escorrego. Você não vê aquelas pessoas que pecam e dizem, o diabo colocou uma casca de banana e eu escorreguei. Eles não tinham os pés bem fincados na obra de Deus, na palavra.
O Evangelho é de paz, mas eu tenho que estar bem ancorado, bem calçado, bem ensinado. Efésios 2,14 diz isso, porque Ele é a nossa paz, do qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, Ele é a nossa paz. Nós temos o Evangelho da paz. O Evangelho não é guerra, igreja não é tribunal, igreja não é campo de disputa, igreja é lugar de acolhimento, igreja é lugar de crescimento, de maturidade, de amor, de experiências que não se vivem no mundo. E o diabo sabe disso, e o diabo sabe onde estão as brechas de cada um de nós. E se ele encontra o coração vulnerável, o indivíduo se apaixona por todo mundo, tem o coração vulnerável. E os pés, eu tenho que estar fincado. Deus é minha paz. O evangelho que eu prego, o evangelho que vivemos, é um evangelho. Nós não podemos escorregar na fé. Tem que estar bem calçado, bem ensinado, bem preparado. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Esses são o calçado, os pés com a preparação do evangelho. Então o evangelho, amados, nos traz a paz de Deus, uma paz psicológica, uma paz emocional, uma paz de espírito. O Evangelho me dá isso, amado.